Esse é mais o Strategicast, conteúdo para quem pensa fora da caixa ou quem quer pensar fora da caixa. E vocês sabem, a nossa proposta é sempre trazer aqui um convidado que traga algum tipo de informação relevante, que traga, né, informações que de alguma maneira a gente possa utilizar no nosso dia a dia. E conosco aqui teremos o Leandro Werneck. Bem, gratidão mais uma vez aqui conosco. E vocês vão adorar esse tema que a gente preparou para hoje. A gente vai falar sobre comportamento humano, linguagem não verbal, microexpressões faciais. Então, assim, a gente vai entrar um pouco nesse mundo de Freud também, né? E com certeza vocês vão gostar bastante. Bom, Werneck, como você já sabe, a gente sempre fala a respeito de uma frase, né? De alguma maneira tem algum sentido para o participante que ele queira estar compartilhando com todos nós. É, cara, você tem alguma frase alguma outra frase que você queira compartilhar das muitas que você tem no teu acervo? Então, eu não lembro agora o autor, mas tem uma frase que me marca muito, que diz assim, que é impossível aprisionar aqueles que têm asas. É impossível. Se você tem asas, você tem sonhos, você tem projetos, alguns podem até tentar, mas não vão conseguir. Legal, cara. E então, assim, vai de encontro àquela questão de que é, prender, né? Usa a expressão também, prender o leão com barbante. Ah, estão prendendo o leão com barbante. Porque se você parar pra analisar, cara, o leão, ele nunca vai ser preso com barbante. Ele que se deixa prender. Então, eu acredito que todos nós temos uma fera dentro da gente, tem, né? Só que você tem que alimentar essa fera e você tem que, cara, de alguma maneira, não deixar ele preso. Você tem que, se você tem um objetivo, se você quer fazer alguma coisa, você quer, de alguma maneira, deixar seu nome marcado na história, é agora para você começar, irmão. A hora é agora. Só que, se você realmente quiser voar, se você quiser bater asas, se você quiser alçar voos maiores, mas se você não quiser, nada acontece. E eles são líderes, né? Tanto a questão da águia quanto a questão do leão, né? É, verdade, eu me identifico bastante com os Também. dois. Werneck, fala um pouco mais pra galera aqui, né? Quem é o Werneck, mais uma vez, que alguém pode ter caído aqui de paraquedas no vídeo, mas depois vocês procurem lá que vão ter outros vídeos também. Tem um outro vídeo do Werneck também muito, né? Muito, com certeza, muito interessante para todos nós. Mas fala aqui pro pessoal, quem é o Werneck? Então, de todos os cursos, formações, o que eu gostaria de citar é uma frase de um teólogo norte-americano, Mike Murdock. Ele fala assim: vocês querem que eu me defina? Eu sou um eterno aprendiz. Aí já diz quem eu sou. Aprendi ali com os jovens ali, que eu sou um coroa, né? Tô com 40 anos. Aprendi ali com os jovens ali nos bastidores, foi super bacana o papo ali também. Já saio daqui com a visão como? Amplificado. Exatamente. Bom, então a proposta é sempre você sair diferente do que você entrou. Então, de Exatamente. alguma maneira, você já ampliou um pouco mais a sua mente. E a mente que se abre a uma nova ideia jamais retorna ao seu tamanho original, né? Show, Já vai perfeito. voltar para casa com a mente amplificada. Perfeito. E, Werneck, vamos direto ao assunto, cara. Um assunto que eu gosto muito, que você também é craque nessa questão aí. Linguagem não verbal. O corpo fala. A mente, verbalizando, a gente até consegue pensar em uma coisa e falar em outra. Ou seja, as pessoas às vezes acabam até. Podem até mentir verbalizando. Mas para olhos bem treinados, às vezes nem tão treinados assim. Porque, né, tem pessoas que são muito expressivas. Então tem outros que você requer um treinamento um pouco maior. Mas todo o corpo ele vai dar um sinal daquilo que você está falando, principalmente daquilo que você está pensando, correto? Então, qual a importância você acha dessa questão de linguagem não verbal? Qual a importância em saber sobre isso? Tem um livro do Topacol, O Corpo Fala, um livro da década de 1970 aproximadamente. E o corpo ele fala o tempo todo. E se você tem os olhos treinados, ou no meu caso da psicanálise também, os ouvidos treinados,
você vai ter uma certa vantagem, digamos assim, em alguma situação. Porque você vai ver coisas que nem todo mundo vê. Você vai ouvir coisas que nem todo mundo ouve, porque os seus ouvidos e seus olhos são treinados. E quando você fala de ver coisas que as pessoas não veem, escutar coisas que as pessoas não percebem, é muito engraçado, é muito engraçado essa questão pelo seguinte: quer conhecer uma pessoa? Observe ela. Por quê? As frases, as palavras que ela usa muito, a entonação que ela dá naquelas frases. Por exemplo, tem pessoas que eu conheço, elas, para outras pessoas, elas vão falar que são tranquilas. Elas querem transmitir uma imagem de tranquilidade. Perfeito. Não, porque aconteceu. Só que o que acontece? Começa a observar que nunca foi culpa delas. Sempre ter. Não, porque fulano. Não, porque fulano. Não, porque, né? Não aconteceu porque fulano aconteceu isso, porque. Sempre tem um problema de alguém que interferiu ali para aquele resultado daquela pessoa. E segundo, a pessoa fala que é tranquila, mas digamos, todo mundo não tá num dia, acorda às vezes com, né, tem sempre um dia que não tá tão legal. Eu acho que são nesses pontos assim que você consegue observar melhor porque a pessoa ela acaba mostrando um pouco mais de quem ela é por dentro, naquele momento de raiva, naquele momento né, de transtorno, enfim. É óbvio que de maneira um pouco mais acentuada. Mas eu observo pessoas que, assim, nem precisa, assim, um pico muito alto, naquele dia, uma situação tão, tão, assim, que vai fazer com que aquela pessoa, ela fuja muito daquela linha de tranquilidade, e a pessoa já, entendeu? Já explode, a pessoa já... E usa palavras como palavras pesadas, como vou matar, entendeu? Eu odeio. São palavras que têm um peso muito forte. Aí eu começo a observar e falo, realmente faz sentido essa questão de analisar as pessoas, porque aí você começa a observar pessoa que fala muito, eu odeio isso, eu odeio aquilo outro, eu odeio, 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 eu tenho raiva, eu tenho raiva, eu tenho raiva, né? Ai, caramba, vontade de matar, vontade de matar. Então, assim, são palavras, assim, tem outras palavras também, né, com uma força muito grande. Não, mas falei por falar. Será que falou por falar mesmo? Será que realmente não tem um cunho ali de dentro, né? As pessoas, de forma inconsciente, ela falou e não percebeu? As pessoas que. Então, assim, você que tem um treinamento melhor com relação a essa parte, principalmente de psicanálise, você deve observar muito isso, né, cara? As pessoas falam, às vezes elas se definem de uma maneira, mas o comportamento em si, a própria até verbalização, quando ela tá inconsciente, porque quando ela tá consciente falando, beleza, ela consegue. Agora, a pessoa não vai conseguir manter uma consciência durante o dia inteiro, né? De repente, alguém que trabalha contigo ter uma consciência o dia inteiro para poder falar. Então, você observa muito essa questão? E você resumiu tudo. A gente chama também de atos falhos. Atos falhos a gente observa isso o tempo todo. Se for na questão do consultório ou até mesmo fora dele, a gente vai fazer uma anamnésia, que seria basicamente uma entrevista com o paciente. E se o paciente traz algo duas, três vezes aquela mesma situação, aí já acende um alerta para a gente na lista. Poxa, ele voltou nessa situação de novo. A fala dele está repetitiva. Ele está repetindo aquele padrão de comportamento. Por que que ele tá repetindo? Você Né? vê. Aí que a gente vai chegar no ponto da análise. E você vai tentar fazer ele enxergar isso. É que nem essa questão que você falou brilhantemente do tranquilo. Às vezes a pessoa, eu escuto isso o tempo todo, né? Eu sou uma pessoa muito tranquila, tal. Você vê, não sei se a câmera consegue pegar, a agitação nas mãos da pessoa. Olha, eu sou muito tranquilo, tá? Uma pessoa muito tranquila, tal. E você vê a face dele de raiva, a pessoa fecha na hora de É, falar. Quando tocar determinados assuntos, principalmente familiares, você vê o rosto da pessoa fecha, mudando. muda totalmente. Então você vê que não é aquilo que ela está tentando transparecer, né? A fala diz uma coisa, mas você vê também incongruência nos ombros. Isso aqui é incerteza, ó. Eu tô falando, mas tô aquela jogadinha de ombro, isso aqui é incerteza, isso aqui é dúvida, eu não tenho certeza no que eu tô falando exatamente.
Então, até um leigo, às vezes, se ele lê um pouquinho de linguagem corporal, ele consegue detectar também. Consegue observar. Perfeitamente. E, assim, eu acho que a linguagem não verbal, ela facilita num momento assim. Eu acho que é pra tudo, cara. Eu acho que todo mundo deveria entender um pouco a respeito de linguagem do corpo. Não só no ambiente profissional, como eu falei, serve pra tudo. No ambiente familiar, mas também no ambiente de, assim, para sua proteção, cara, para sua, entendeu? Para sua sobrevivência. Por quê? Você chega num lugar e você observa que pessoas estão com uma atitude diferente. Por exemplo, falando do corpo humano, o homem, ele tendencia a ter mais briga física do que as mulheres, por conta da testosterona. Então, com isso, assim, aí o que eleva também a probabilidade de uma briga? Bebida, é, locais que tenham, né, por exemplo, jogo de futebol, algum tipo de, que tenham, né, algum tipo de, não só rivalidade, mas que tenham aflorado essa questão da, né, eu sou isso, você é aquilo outro. Então, assim, de repente já começa uma discussão. O calor também influencia muito. E principalmente o fato de, né, por natureza, homens. Aí você chega num local, você já começa a observar que tem tudo isso. Você, opa, as pessoas que, né, conhecem um pouco já fica ligado. Aí você já começa que a pessoa às vezes está um pouco alterada já. Então, dá uma situação. Você tá em um local que a pessoa tá armada, né? Um tipo de arma de fogo ou arma branca. Ou posse de uma arma branca, a pessoa tá alterada. Cara, isso daí é perigosíssimo. Sim. Por quê? Às vezes uma opinião, a pessoa já não tá, não tá sã para poder. A tomada de decisão dela tá danificada. Então, ela não sabe exatamente. Ele não vai usar. A gente já não usa a racionalidade. Sim, minimamente a gente utiliza a racionalidade na tomada de decisão. Imagina a pessoa que ainda assim não está no seu estado atual, não está sóbria. Então isso com certeza influencia muito e identificar a linguagem corporal, eu acho que acaba sendo um fator de que venha beneficiar quem entende, correto, Bernardo? Correto. Eu, particularmente, posso falar de mim. Eu já me livrei de tanto problema por chegar num ambiente, como diz o militar, né? Ver se o perímetro está seguro. Eu não sei se você é assim também, mas eu chego num lugar e eu dou aquele 360 graus, assim, olho as pessoas. Se tem saída de emergência, onde que Exatamente. é? Não sento de costas para a rua, aquela coisa toda. Eu tenho essas manias assim. Eu também tenho. Ah, perfeito. É o mesmo espírito. É. E, Werneck, provavelmente deve acontecer com você também. Eu já me acabou me perturbando mais, mas Sim. hoje em dia eu aprendi a conviver com isso. A partir do momento, eu também sou um eterno aprendiz, mas a partir do momento que eu tive um pouco mais de conhecimento dessa parte é, não verbal, leitura, né, da linguagem não verbal, microexpressões faciais, não tem como desligar. A Não, mente que se abre uma nova ideia jamais retorna ao seu tamanho exatamente. original. Então, a partir do momento que você aprenda, não tem como você desligar. Você está on o tempo todo. Então, naturalmente, ainda mais quando eu estou em transporte público, cara. Se tiver de óculos escuros, então, é melhor ainda. Porque, às vezes, você se perde, você tá Sim. olhando pra pessoa, a pessoa, pô, pega mal, a pessoa olha pra você e vê que você tá. Pô, por que a pessoa tá me olhando? Porque eu tô observando, realmente tô estudando. Eu uso como. Então, quando eu tô de óculos escuros, fica mais fácil pra poder analisar o cenário. Mas até no ambiente familiar, no ambiente. Todo lugar que eu vou, cara, eu sempre não tem como, já é meu. Eu passo a observar as pessoas. E assim, a gente acaba vendo coisas, né, cara? Assim, eu não sei você, mas Sim. às vezes eu fico rindo assim sozinho, porque, caramba, cara, quando a pessoa tá Uhum. mentindo, pô, você vê que a pessoa tá mentindo, né? A pessoa tá, entendeu? Tá indo, e assim, porra, não tem uma congruência ali né? Não tem uma congruência naquela.
na história que ela tá contando, Sim. nas coisas que ela tá contando, enfim. Às vezes ela mesma acaba caindo em contradição. E, por um lado, é legal você, né, você identificar, mas acaba sendo um pouco, digamos assim, um pouco triste em alguns momentos também, porque você queria acreditar que era verdade, mas você já sabe que aquilo ali não é verdade. Se- A grande questão, Léo, a gente vê, a gente enxerga, a gente consegue fazer a leitura. Mas a grande questão é como é que a gente vai lidar com tudo isso? Porque a gente está vendo É, muita coisa, coisa que a gente está absorvendo, analisando, muita coisa. Então, alguns indivíduos até entram em conflito. Que ele está vendo, às vezes, numa questão de uma conquista amorosa, aquela coisa toda. A pessoa diz que te ama, mas você vê o gesto de negação quando a é, pessoa fala, congruência, como eu falei, nos ombros, aquela coisa toda. A pessoa fala que te ama, mas fecha o olho, tem medo do seu interlocutor naquilo que ela mesma está falando da reação do interlocutor, então eu vou fechar os olhos. Alguns fazem quase que imperceptível, mas faz, você tem os olhos um pouquinho aguçados, você consegue notar. Então, a grande questão para a gente que enxerga tudo isso é como a gente lidar com tanta informação. e também, tratando-se essa Uhum. parte de relacionamento, Sim, por mais que tenhamos algum tipo de conhecimento acerca de comportamento humano, acerca de mente humana, sim, é, ainda assim somos seres humanos. sim. E somos falhos, obviamente. Ainda bem, né? Graças a Deus. Imagina todo mundo perfeito. Vai ser uma chatice. Não. Mas, ainda assim, cara, eu acho que na verdade o conhecimento ele serve pra você. Não é que você não vá cair. Não é, tem conhecimento X, eu não vou cair. Tratando-se de comportamento Sim, humano, não é, no meu ponto de vista, não é isso. Mas é que você tem uma probabilidade menor de cair, mas ainda assim, quando você. Mas mesmo assim, você ainda vai cair. De alguma maneira, você, em algum momento, em algum grau. Mas que você retorne a si de uma maneira mais rápida. É, tratando-se de sim, relacionamento, é, homens, mulheres, enfim. Cara, já aconteceu comigo de eu ter um relacionamento com uma pessoa. E por mais que eu tivesse, não tenho o conhecimento que eu tenho hoje, mas já tinha algum tipo de sim. conhecimento. Ainda assim, eu fui, parece que os meus, né, o conhecimento que eu tinha parece que foram, como é que eu posso te explicar? Parece que foi, de alguma maneira, sabe quando, tipo, o Superman, quando tem a Kryptonita que ele perde os Sim. poderes dele? Cara, parece que, assim, quando é alguém que você gosta, que você. E tem aquela questão também, né? De você, às vezes, enxergar uma situação não como ela é, mas da maneira com que você, de repente, desenhou na sua cabeça. Eu acho que isso acaba influenciando também, né? Aí vem entrar na questão da idealização também, né? Você idealizou tudo aquilo, a pessoa é isso, a pessoa é aquilo, e não é nada daquilo que você pensava. A própria questão da paixão, do ponto de vista do cérebro, seria uma demência temporária, que dura aproximadamente de 12 a 24 meses. A própria questão da paixão seria um ato de estar alcoolizado. Por isso, quando a gente está apaixonado, a gente toma decisões idiotas, a gente faz coisas super idiotas. Por causa da paixão. E quando passa aquela demência temporária, poxa, por que eu fiz aquilo? Por que eu me envolvi com aquela pessoa? Não tinha nada a ver comigo. É por isso que tem a questão, quando a pessoa tá apaixonada, fica meio abobado, meio. Exatamente, exatamente. Aí a pessoa fala, nossa, parece que o fulano tá cego, não tá enxergando isso. Realmente né, assim, tratando-se né, do ponto de vista, estudando a mente humana, basicamente se tivesse, né, não tivesse sã pra poder tomar as decisões. A tomada de decisão é totalmente influenciada, então, quando a pessoa tá apaixonada. Com certeza, sem sombra de dúvida. E na análise, o grande desafio nosso é tentar fazer o indivíduo enxergar aquilo. Às vezes ele até enxerga alguns casos, mas ele não tem força para decidir, para romper com aquele relacionamento tóxico, aquele relacionamento que só está tirando, só está sugando dele, não está acrescentando absolutamente nada. Pra complementar, Werneck, essa questão que você falou, Sim, tem uma citação aqui, né, que é atribuída a Freud,
que é a seguinte, estar apaixonado é estar mais próximo da insanidade do que da razão. Podemos nos defender de um ataque, mas somos indefesos a um elogio. As pessoas ficam muito loucas quando estão apaixonadas. Se você ama, sofre. Interessante. É que nem eu me lembrei daquela frase do advogado diabo no finalzinho, quando ele tentou persuadir o advogado Keanu Reeves, ele não conseguia, não conseguia. Eu não me lembro agora qual foi a proposta. Aí ele falou assim no final, ele se desfigurou, né, a face do diabo em Al Pacino. Aí ele falou vaidade. É, Não sei se vocês lembram desse finalzinho. Achei super interessante aquilo. na verdade, assim, a vaidade, ele acabou fisgando ele pela vaidade, né? Exatamente. E a gente percebe, cara, que realmente tem que se ter muito cuidado com a questão da vaidade, porque ela chega a um determinado nível que você não. Assim, pelo que eu observo, que ela vai corroendo, vai corroendo, vai corroendo, e chega um determinado momento que você não. Às vezes não consegue voltar, né, cara? Tipo um buraco que você não tem mais forças pra de repente, pra poder voltar. Aí eu acho que entra também numa outra questão. O ser humano, ele tem dificuldade em. Ele tem dificuldade em falar algo. Na verdade, ele sempre vai querer reafirmar aquilo que ele já anteriormente falou. Então, ele tem dificuldade em voltar atrás e falar: eu estava errado, meu posicionamento estava errado. Eu, né, sei lá, no extremo, eu fui um idiota. Eu, né, tem-se essa dificuldade, né, de voltar atrás e falar: não, cara, tava tomado pela vai. Tem que ter um grau de conhecimento, um grau de maturidade grande para você poder reconhecer isso, né? Aí vai, sim, com certeza. Aí vai entrar a questão do orgulho, a questão do narcisismo vai passar próximo também. Porque o mito Narciso morreu por quê? Porque ele idolatrou a própria imagem, ele no rio, foi tentar pegar a própria imagem, caiu e morreu afogado. Hoje, o transtorno narcísico, você vê, a pessoa ela se idolatra ela mesma, sabe? Além dessa questão da vaidade, o narcisista também ele tem obsessão por controle, por controlar as pessoas. Talvez vocês conheçam algumas pessoas assim, que não posso falar o termo que eu usei com a pessoa, mas eu falei, se eu pudesse, você engolia você mesmo. Que é uma coisa tão aflorada na pessoa que aquilo ali prejudica as suas relações, os seus relacionamentos com as outras pessoas. Porque pro narcisista é tipo assim, as outras pessoas são servos dela, são vassalos dela, estão ali para fazer a vontade dela, né? Então, essa questão da vaidade vai chegar muito próximo um pouco dessa questão do narcisismo também. E no caso, Werneck, a gente consegue, por exemplo, essa questão do narcisismo, é, a gente já consegue observar desde criança ou é uma coisa que vai se aflorando durante a Tudo a vida? gente observa na infância, né? Por isso que eu acho que a psicanálise ela é muito profunda, porque também é um método investigativo. Na anamnese, eu vou fazer perguntas para você sobre a sua infância, como foi a sua infância, a sua criação, essa questão toda. Eu lembro que no nosso outro encontro a gente falou um pouco sobre essa questão de ser psicopata, como é que começa, a origem, como é que a gente consegue identificar isso tudo. Por isso, né, tudo ou grande parte das coisas estão lá na questão da infância, com certeza. Você falou a respeito de psicopata, tem a questão dos freios morais. Hum, São três, se eu não me engano, freios morais, que é a culpa, a... Meu Deus, como é que é agora? A culpa, a vergonha e a... Esqueci qual outra agora. Enfim, são três: culpa, vergonha e o medo. e ele não Culpa, tem vergonha e o nenhum medo. desses. Ele não tem nenhum desses. Não. É por isso que o psicopata ele passa no polígrafo, de uma maneira até fácil, né? Aqui no Brasil a gente não tem o hábito de usar, mas os americanos eles usam muito essa questão do polígrafo, essa coisa toda, o psicopata ele passa. Até porque essa questão da empatia, né? Ele tem a questão da ausência da emoção, então ele nunca vai se colocar no lugar do outro, né? O outro vai ser sempre uma presa, alguém que eu tenho que conquistar, alguém que eu tenho que tirar, essa questão toda. Então ele não tem nada disso. Isso
dá prazer pra ele, Com né? certeza, isso massageia o ego. O psicopata ele sai com o ego fortalecido quando ele engana, quando ele tira de alguém. Como nós falamos no outro podcast, os maiores psicopatas estão na religião e na política. Os maiores pessoas que enganam, mentem, ultrapassam, estão lá. E muitos deles nunca mataram, nunca assassinaram. Porque quando nós falamos dos níveis de psicopatia, né? Grave, leve e moderado. Nem todo psicopata é assassino. Agora, por onde ele passa, ele deixa uma destruição, uma desgraça muito grande. E, assim, de repente, no primeiro momento, ele... Nem todo psicopata, ele, né, ele mata. Mas ele não. Mas, de repente, ele pode influenciar pessoas que Perfeito. o idolatram e por conta... Ah, eu nunca matei, mas você influenciou pessoas que, de repente, que mataram É, por conta disso. Jim Jones, Shoko Asahara, líder da seita Verdade Suprema. Shoko Asahara levou um montão de pessoas ao suicídio. Jim Jones também a matar, suicídio. Com certeza. Qual foi aquele lá do... Não sei se foi Hum. no Panamá, não. Foi na Guiana, aqui no... ah, Eu lembro alguma coisa desse caso. teve um caso Sim, de alguém que... Lembra onde que foi, cara? Numa floresta que ele, né? Ele isso. induziu várias pessoas. Ele teve uma pessoa que não ingeriu aquele líquido, aquele veneno, assim, e conseguiu sobreviver. Depois deu depoimento. Cara, várias pessoas morreram. Deu o grau de influência daquela Sim. pessoa, né? Mentes fracas, mentes sugestivas. Então você vai jogar a sugestão e a pessoa, pá, é isso. É que nem hoje nas redes sociais. Hoje um montão de gente sem base científica de nada, joga um montão de coisa, as pessoas vão lá, curte, comentam, pega aquele seu vídeo e joga no outro. E muitas vezes você tá falando um montão de besteira que não tem conteúdo, não tem base É. científica de nada, né? E aí vai de encontro também né, com um Sim, participante nosso falou aqui a respeito de uma influencer que ela falando a respeito né, dos animais, enfim, mas que proteção dos animais, mas assim, sim, falando coisas que ela não tem conhecimento. Então, aí as pessoas por ela ser famosa e sim, acabam compartilhando, acabam às vezes tomando aquele partido, mas por que você está tomando esse partido? Estava estudando recentemente a respeito das tomadas de decisões sim, e vou me aprofundar cada vez mais nesse tema porque todos nós, independente da profissão, independente da área que você atue, independente da idade, você sempre vai ter que tomar decisão, cara. sim, Aí, se você analisar essa questão de tomada de decisão, é muito importante, porque a maioria das decisões, até 95% das decisões, elas são tomadas de forma inconsciente. Se são tomadas de forma inconsciente, você tem que tomar essa decisão, não sei porquê, mas de alguma maneira tem alguma informação pré-existente ali na sua sim, cabeça com que te levou certeza. àquela tomada de decisão. Porque você tem que tomar decisão, você não vai. Imagina, toda hora vou beber uma água. Bebo ou não bebo? Bebo ou não bebo a água? Pô, vou coçar o nariz. Coço ou não coço? Coço ou não coço? Você não vai fazer isso, cara, porque o cérebro ele precisa. Ele vai tendenciar a guardar, economizar energia. Então as tomadas de decisões elas tendem a ser rápidas. As mais rápidas, elas são. Tem até um livro chamado Rápido e Devagar. Hum, O cara que foi ganhador do prêmio Nobel ele fala a respeito do rápido e devagar. A parte, né, rápida do cérebro, a parte, né, ele divide o cérebro em duas partes, parte rápido e devagar. Onde o rápido é a forma inconsciente, a forma que você tá ligada mais às emoções, aquela forma que você tem aquela tomada de decisão rápida. O devagar é o que, por exemplo, a gente tem um copo d'água aqui. Uma água, você sabe o que é uma água, você, né, vai beber uma água. Agora eu cheguei, Werneck, coloquei o negócio aqui na água aqui, você não sabe o que é. Antes de beber, a água tá com uma coloração diferente, eu coloquei aqui, eu não te falei o que é. Você vai olhar, de repente você vai. Léo, o que você colocou aqui? Léo, essa água tá diferente, tem alguma coisa aqui? Às vezes você é alérgico, às vezes você, enfim, né? Então, assim, já vai fazer você parar pra você. Opa, é, não é automático. Você não. Você vai fazer você pensar. Então, quando as pessoas elas têm justamente as pessoas vazias são muito influenciáveis, sim. aí a pessoa que tá ali influenciando fala alguma coisa, todo mundo vai, entendeu? O que o mestre fala, aquela brincadeira, o que o mestre É. falar, entendeu?
o mestre fizer, faremos todos. Se não fizer, levaremos bolo. É impressionante, cara. Hoje em dia, a maneira com que tá se desenhando, eu acho que a gente caminha a passos largos pra continuar assim, né, cara? Nós somos uma massa manipulável, né? Eu costumo dizer que tem meia dúzia que pensa, que analisa. Peraí, o que esse tal de Werneck está falando? Deixa eu filtrar o que ele está falando. Agora, muita gente realmente fala um montão de coisas aí, as pessoas seguem, tem um montão de seguidor. É o rito da mensagem, né? A gente fala, você vai lá no seu rede social, aí monta lá um cenário, aquilo que você quer mostrar para as pessoas. Às vezes você quer mostrar um casamento perfeito, lindo, maravilhoso, mas quando desliga as cortinas, é pancada, xingamento, aquela coisa toda. Até um casal que saiu do Big Brother, uma dessas edições, me chamou a atenção. A repórter foi lá entrevistar eles, né? Aí eles de mão dada, tal. Você vê que a cena foi toda montada, né? Aí eu percebi, deixa eu pegar na sua mão. Eu, não, eu tava só no pontinho da mão assim, e ele fulminava o rapaz, quando ele olhava para ela, você vê aquela olhada de raiva, como a esposa falava, ele fulminava com muita raiva para ela. Aí tu vê que foi uma cena toda Nós nos montada. amamos. Cena toda montada para vender um tipo de imagem. Entendeu? Então a gente vê muito na internet, na televisão, aquela coisa toda. Ah, vamos ser bombado, fortão. Mas muita gente não sabe, quem usa anabolizante tem problema de impotência, tem um montão de outros problemas. Às vezes o corpo está lá todo inchado, bonito, mas o sujeito é propício a ter um infarto, um montão de coisa. Mas você vai vender uma imagem, eu sou bombado, sou sarado, sou bonitão, sou bonitona, aquela coisa toda. Então você vê que você monta uma cena ali para você vender um tipo de produto. E as pessoas compram, as pessoas abraçam aquilo que você está falando. E, Werneck, você tocou num assunto que eu tava até conversando outro dia com um amigo meu. Cada um tem um tipo de gosto diferente, enfim, Sim. né? A gente tá aqui pra discutir isso. Mas é um ponto a se pensar. A gente observa em redes sociais. Óbvio, tem pessoas que Sim. são mais tímidas, são mais reservadas, tudo bem, ok, beleza. Mas eu observo algumas redes sociais, algumas mulheres que no primeiro momento falam que adotam um discurso de que não, lugar de mulher onde que ela quiser, mulher isso, mulher, tipo, né, mulher tem o direito dela, mulher, tipo, né, é um absurdo o homem chegar e olhar a mulher como um pedaço de carne, aquilo tudo que a gente conhece. Mas aí ilustram também, não, porque tô cansada de homem que faz isso, homem aquilo outro, eu quero um homem que Não sonham seria uma com contradição? sonham com o príncipe encantado, fala-se no príncipe encantado, mas na maioria das vezes, irmão, Perfeito, entendeu? isso aí. Acabam decidindo por aquele cara que você vê que não tem conteúdo, aquela pessoa que não tem. Cara, você observa, entendeu? Porra, é assim, a probabilidade de o cara com nível de agressividade altíssimo. Porra, a probabilidade daquele cara, tipo, dar uma porrada naquela mulher, fazer uma coisa com ela, é grande. Então não vou dizer que vai acontecer, mas existe uma probabilidade, às vezes até às vezes até pior ainda. Às vezes mulheres que sabem do comportamento, Sim. sabem que a pessoa já tem um histórico de agressividade, sabe que já bateu em mulher, mas mesmo assim ainda percebe, ainda querem ir por aquele caminho. Aí, além disso, a gente observa as redes sociais e eu vejo algumas mulheres que tendo, né, essa fala, enfim, Sim. que não condiz com com a fala, a verbalização não condiz com com, com as expressões, enfim, né, com a linguagem não verbal. Sim. Aí você vê essas mulheres, fotos, só foto mostrando, né, bumbum, só mostrando, né, aquelas Exato. partes ali, peitão, né, E o cérebro, cadê, né? bundão. Aí, pô, tá de biquíni, legal. É bonito, malhou e tal, legal. Eu acho que é bonito é pra se mostrar assim, mas você observa às vezes, só tem isso, irmão. Só tem isso. Quando abre a boca, dá vontade de sair correndo, né? Aí, conversando, um amigo meu, eu e um amigo meu, a gente tava chegando à seguinte conclusão. Às vezes aquela. Primeiro, se quer mostrar muito, às vezes nem sempre foi assim. Então, agora eu quero mostrar uma versão que eu não era anteriormente. Então,
o mundo precisa saber aquela reafirmação toda hora. Então, assim, se quer reafirmar toda hora aquele novo corpo, é sinal de que provavelmente nem sempre foi assim. Porque a pessoa que já é assim, igual o cara que nasce rico e o cara que, né, que se torna rico e quer, né, que tu vê os caras nas redes sociais, até uns farsantes também, né? Os caras alugam carro, aluga casa, tá, e fala que tá milionário, quando vê, porra, entendeu? Umas situações assim. Mas você vê como é que a gente vive num mundo, né, cara, de, assim, pensamentos tão fúteis, pensamentos tão pequenos, né, cara? E aí tem essa questão de nem sempre foi assim, e também uma outra questão. Às vezes a pessoa também só tem aquilo pra mostrar, né, cara? E o teu ponto é muito interessante porque há alguns anos eu observo as redes sociais. O que que acontece? O que que eu observo nessas pessoas? Um abatimento de alma muito grande, um vazio existencial muito grande, uma carência muito grande. Então eu tenho que chamar a atenção, os holofotes têm que estar virados para mim, eu tenho que mostrar a bunda, eu tenho que mostrar o peito, primeiro que é só isso que eu tenho para mostrar também. E segundo, na realidade, são pessoas vazias. Eu tenho que estar em evidência o tempo todo. As pessoas têm que me notar. Deixa eu ver quantas curtidas eu tive aqui nessa foto, não sei o que, não sei o que lá. Mas vou generalizar. Algumas pessoas não têm cérebro, só tem aquilo mesmo. Às vezes o homem também todo bombado, quando abre a boca, parece um ogro, né? Não tem É. nada na cabeça. Então a gente vai entrar na questão da tricotomia, né? Que o homem seria corpo, alma e espírito, né? A alma seria o nefesh no grego, o espírito pneuma, que seria o sopro, o vento. Quem é religioso e acredita na teologia, Elohim pegou o barro, a matéria inanimada, e soprou o seu espírito. A alma seria onde está localizadas as paixões, as emoções, as aspirações, a depressão, tristeza, tudo está alojado na alma do indivíduo. E o corpo seria o soma, que até a questão da doença psicossomática, né? Psicomente, alma, doenças que começam na mente do indivíduo e vão se manifestar naquele corpo físico dele, porque há um desequilíbrio entre essas três forças no ser humano. Quando eu vejo essa situação que você colocou, eu vejo um abatimento de alma muito grande, eu vejo essa alma em conflito. Então, eu tenho que ser notado, eu tenho que chamar a atenção das pessoas. Eu não posso passar desapercebido num lugar ou na rede social. Aí vou dar uma dica. Aquela mulher ou homem que seja, que usa aquela roupa muito chamativa, aquele decote muito chamativo, que eu tenho que chamar a atenção, você pode ter certeza que esse indivíduo tem algum tipo de problema, tem algum tipo de vazio muito grande. Então, uma pessoa que geralmente mostra uma roupa assim muito. Seria uma roupa muito exuberante. Mulher, por exemplo. Mulher que mostra, de repente, um decote, faz muito questão de mostrar, de repente, né, algumas partes. A gente deve então, ser mais atento. Com certeza. Eu falo por experiência própria também de algumas pessoas que eu me envolvi no passado. Evidente que na época eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje. É que nem a questão da sedução. A mulher, ela sabe ser sedutora. Ah, A mulher, quando ela cruza as pernas, quando quer mostrar a parte posterior da coxa, isso é um gesto de sedução. Quando mexe muito no cabelo, aquela coisa deixa o toda. pescoço à mostra. Exatamente, perfeito, perfeito. O pescoço também é o pescoço, essa parte aqui. Inclusive, eu fui fazer uma live com uma pessoa uma vez, ela mandou uma foto evidenciando muito o pescoço, assim. Isso é um gesto de sedução. O olhar também, né? Então, a mulher, ela sabe quando ela é sedutora. E ela vai usar isso. E se você não tiver algum tipo de preparo, de treinamento, você vai entrar, muitas vezes, desculpa a expressão não muito acadêmica, você vai entrar numa roubada danada que depois você vai se arrebentar todo. Então, quando a proposta é muito grande, desconfia. E também, Werneck, já escutei em alguns lugares Sim, também, já, né? Já foi prova disso também, vendo, né, no mundo aqui real. Cara, a mulher também, além dessa questão dela saber seduzir, o homem, ele é muito mais influenciado pelo visual perfeito. e pelo toque também. Exatamente. Então, cara, já a mulher, ela geralmente mais a parte auditiva, né, a parte do olfato também. Sim, Então, cara, chegou uma mulher querendo seduzir.
ela vai vir com um decote, pô, visual, evidenciando as partes que ela tem mais valorizadas. E, de alguma maneira, ela, pô, tá bonita, tá bem apresentável. Começa a tocar muito no homem. Cara, Exatamente. já começa a arrepiar, entendeu? Já começa. Então, assim, tem que se ter cuidado por conta dessa vulnerabilidade, digamos assim, né, cara? Que a gente já. Sim, porque já- o relacionamento você constrói. Você conheceu a pessoa hoje, aí você vai crescendo, degrauzinho. Não tem que correr, não tem pressa. Construir uma coisa muito rápida, muito intensa. É muito bonito nos filmes, mas na vida real dá ruim toda hora. Então, você tem que desconfiar. Então, por conta dessa rapidez, né? Falando ainda dessa questão de rapidez, eu até tenho um pouco de dificuldade, já foi até, né, enfim, tive até problemas com relação a isso, de não falar eu te amo com a facilidade que se fala o bom dia, boa tarde, boa noite. Eu acho que é uma palavra muito forte Muito, para ser exatamente. falada e eu, pelo menos, eu levo muito a sério essa questão de, cara, tem a sua amizade, então assim, amizade para mim é amizade mesmo. É, com relação eu te amo, é eu te amo mesmo. Então eu não vou chegar e falar, eu pelo menos, eu, Leonardo, não vou chegar, como se fala bom dia, boa tarde, mano. Eu vejo, cara, alguns relacionamentos, cara, cada um tem um jeito de ser, beleza, mas não vou dizer que, tipo, que mentalmente não, não me incomoda, porque, pô, mas cada um tem sua vida, beleza. Eu tenho um outro ponto de vista. Mas a questão de. Cara, tem pessoas que chegam e. Ai, te amo, te amo, te amo, te amo. Você hoje já ama, né? Pô, te amo. Mas eu já vi casos. Tem realmente pessoas que realmente possam ser querendo, né? Transbordar aquilo toda hora, beleza. Mas eu já vi situações também. Nem sempre o eu te amo é um eu te amo verdadeiro. Eu já vi pessoas que eu te amo. E ao mesmo tempo do eu te amo, tirava foto, fazia isso, fazia aquilo outro. Cara, estavam dando bolada nas costas da outra pessoa. Então, assim, eu ficava olhando e falava, cara, como é que pode? Um artista, irmão, entendeu? Um artista que a pessoa fala, eu te amo, eu te amo, eu te amo, e ali no. Quando a pessoa virava as costas, você tava com uma outra pessoa. Tem pessoas que são mentirosas patológicas, né? Você criou uma patologia, uma doença. Eu consigo observar em alguns indivíduos, Léo, tipo assim, eu me apresento aqui para você de uma forma. Quando desligar aqui e ali, eu já sou outra pessoa completamente diferente que eu estava aqui, assim vice-versa. Essa questão da paquera, a conquista, inclusive tem um livro que diz assim: não existe mulher difícil, existe mulher mal cantada. De dois publicitários que escreveram esse livro. O sujeito cafajeste, ele sabe como chegar. Ele não vai chegar assim para a mulher, eu quero transar com você hoje, eu quero te levar para a cama. Ele vai analisar se essa mulher é mulher para a cama mesmo, que ele pode chegar com essa linguagem, ou se essa mulher não é, ele vai assumir uma outra capa, uma outra personalidade, aí ele vai vir com outro discurso. Se a pessoa for da igreja, ele vai na igreja com a pessoa, vai na religião da pessoa, mas o final é sempre o mesmo: o sexo, a cama, aquela coisa toda. E a mulher, como a gente falou, recapitulando, a mulher ela sabe como seduzir. E tem mulheres que elas não são tão bonitas assim esteticamente, mas elas têm um poder de sedução De muito grande. sedução. Tem esse detalhe também. O famoso canto da sereia, né? A sereia era um ser mitológico, né? Ela atraía os marinheiros com um canto muito bonito, aquela loira bonita, e quando os marinheiros chegavam era um monstro que devorava eles. Levava pro fundo do, né? Exatamente. Quantos estão aí no fundo do mar, né? Se arrebentando, né? Verdade. E então assim, a mulher, cara, quando ela quando ela sabe ter essa arte da sedução, ela acaba sendo até perigosa também, né? Muito, muito perigosa. Exatamente. Falou tudo. Resolveu tudo. Muito perigosa. A Não, gente mas se ela vê não tiver uma no, boa índole, pô, a gente vê no filme Instinto Selvagem, Sharon Stone deu um show de interpretação ali. Tanto o Instinto Selvagem um, o 2, você vê ali aquele poder de sedução no olhar dela, no cruzar de pernas, aquela coisa toda, na tonalidade de voz dela. Você vê que aquilo não é coisa só de filme. Tem mulheres que ela tem esse poder de sedução e o perigo que ela sabe que ela tem. Aí ela vai explorar aquilo. tem uma pessoa, tem uma atriz Sim, que eu acho assim, ela tem um poder de sedução, cara, assim, num nível assim muito alto, pelo menos eu acho.
sei se tem muito a ver também não do olho, mas do olhar dela, que é aquele olhar que quando ela olha, até nos filmes acontecem também, você, ela tem o canto da sereia ali, irmão, Exatamente. que é a Angelina Jolie. Tem. A Angelina Exatamente. Jolie, irmão, ela, entendeu? A forma dela falar, O né? O olhar. riso de canto de Sim. boca, aquele olhar, aquela cara que ela faz às vezes, né? Em determinadas situações, mordendo parte do lábio. Pô, uma parada assim que você instiga, cara, acaba O instigando. sorriso, o canto da boca tem a ver com psicopatia, né? Porque o psicopata ele dá aquele sorrisinho meio dissimulado, meio cínico no canto da boca, né? Aquele sorriso também. Você falou agora assim, em relação ao sorriso no canto da boca. Ainda não consegui ver, cara. Tem uma série, eu acho que Não Minta Pra Mim, né? Ah, Like to Me, alguma coisa assim. tem um livro, acho que tem a série também. A série, vou assistir também, ainda não assisti. Então, logo na chamada, tem uma parte que o cara, ele é perito em linguagem não verbal. Aí ele tá como é que é o nome? Ele tá fazendo Hum, uma interrogatório. sim. Ele começa a analisar. Aí ele fala, porque você colocou a bomba em tal lugar, tal, não sei o que, blá, blá, blá. Aí o cara não fala, tipo, fala bem pouca coisa. Aí ele vai falar, obrigado, tipo, já descobri tudo. Mas como você não falou? Aí depois ele explica que o cara, ele, quando fala assim, que a gente já procurou, tipo, na sua casa, já procurou em tal lugar, aí ele dá aquele Hum, sorrisinho, tipo assim, sim. pode continuar procurando lá, tipo, que não tá lá, entendeu? Tipo assim, Exatamente. é, pode continuar lá que, tipo, que não tá lá. Então, tipo assim, tô seguro. Então, aí o cara começa a ligar os pontos, tipo, não lembro se é bem essa situação, mas como se fosse, por exemplo, tipo, a bomba não tá lá na casa tal, não tá em tal lugar, porque ele foi citando, ele foi Sim. dando aquele, tipo, pode continuar procurando lá, entendeu? Tipo, o tesouro eu não escondi lá, aquela tranquilidade, sabe? Aquele sarcasmo de, tô me divertindo com você procurando lá e a parada não tá lá. Aí quando fala a respeito de um outro lugar, a expressão dele já muda. Porque as expressões faciais, elas são muito difíceis de enganar, né, Werneck? Tem um protocolo muito conhecido, o protocolo SCANS, que fala muito sobre essas questões. Sim, porque particularmente quando eu converso com uma pessoa, eu observo muito essa parte aqui para baixo, do olhar e da boca. Porque você vê asco, você vê o nojo, seria puxar um pouquinho É. essa questão. Eu canso de ver aí as pessoas falando aí coisas Hum, positivas, mas o nojo, o asco, né? Tem até uma professora que ela dá uma matéria que eu gosto muito, direito administrativo, e quando ela se apresenta para dar aula, já começa a analisar a fala, que ela diz assim: Olá, coisas queridas da minha vida, coisificando, Serona, coisas queridas da minha vida, aí faz o asco, aí faz o nojo. Então tu vê que não é verdade aquilo ali. eu amo estar Entendeu? aqui. Eu Eu amo isso amo. aqui. Então tu vê que não é verdade, não passa uma verdade para as pessoas. É claro que muita gente é enganada, né? Que legal, nossa. Inclusive, cara, a respeito dessas microexpressões faciais, linguagem corporal também, é óbvio que o Vitor Santos, que eu vejo, Sim, né, sim, fera. ele fala muito que a gente não, assim, não é. Você identificou, então isso significa. Não, mantém sua mente. Tem uma forte tendência para aquilo, né, para aquele determinado tipo de comportamento. Porque às vezes a pessoa tem algum problema, teve algum problema na face, alguma coisa, enfim. Você não pode dizer que a pessoa, vamos supor, a pessoa que, porra, tem um problema de dora, né? Pô, a pessoa, então, não, se ela tá fazendo aquilo, então, se ela tem algum problema na face, enfim, mas na maioria das vezes, algumas expressões, as expressões, elas Sim. tendenciam para aquele caminho. Qual é a grande sacada? Por exemplo, o ar aqui está um pouco frio. Aí, se de repente eu tô com o braço cruzado, é porque eu tô com frio, não é porque eu tô com resistência à questão Isso. do Tem que podcast aqui, analisar entendeu? o isso. Agora que você vai ter que analisar, em outros momentos você vai me vendo com essa postura, né? Se você, por exemplo, se você sempre coloca alguma coisa na tua frente para Isso, criar um bloqueio. exatamente. Eu tô botando aqui entre a gente aqui, exatamente. Eu vejo muitos professores fazerem isso. Se esconder atrás do computador, atrás, enfim, de alguma coisa. Ou Exatamente. então, por exemplo, quando tá uma conversa, né, num ambiente mais informal.
Às vezes a pessoa tá... Sabe quando a pessoa chega assim e fala, cara, tem uma parada pra te falar, um segredo. Aí outro vira... Hum, As pessoas se aproximam pra poder sim, falar. Quando o assunto é interessante, as pessoas tendenciam a, né, de algum momento da fala, tipo, inclinar o corpo um pouco mais pra frente. Agora, tem situações que falam, não, cara, eu tô adorando o papo. Tô adorando o é, papo. Aí começa a olhar pro relógio, começa a olhar pro teto, começa a olhar pro, né? Pode ser que a pessoa tenha algum tipo de problema e tal, mas você vê que, não, tô super tranquilo. é, Aí começa a bater, exatamente. né? A E mesa. nós temos nossa proxêmica, né? De vez em quando a gente se aproxima. É, Você vê que nós dois não tem um afastamento verbal, né? isso, Aquela coisa. Vê que há uma congruência entre a nossa fala. Por isso. isso que flui. Aí você vê aí que, assim, que realmente, quando a pessoa tá interessada naquele Exatamente. assunto, você consegue observar, né, cara? É Perfeitamente. impressionante. Exatamente. Então, a grande sacada, qual seria? Repetição de padrão de comportamento. O Werneck tá assim agora. Outro dia ele tá assim de novo. Opa, Opa, ou na minha fala. Eu trouxe alguma coisa aqui para você que você viu trazer outras e outras e outras e outras. E outras. Opa, já tem que acender uma bandeira. Opa, é alguma coisa aí dentro do que ele está falando. É alguma coisa dentro da linguagem dele, porque ele está repetindo aquele padrão de comportamento. Essa que é a sacada. então, a respeito dessa parte de microexpressões faciais, teve uma série de vídeos que eu vi no canal do Valentim. Sim, E foi muito legal, porque eu pude, né, observar. sim, Lá tem um. Esqueci qual é o nome do doutor lá que fala, é psicólogo, mas ele tem outras especializações. sim. E ele fala, uma parada que tem muito coerência. Nossa face, ela tem vários músculos, correto? Então, os músculos que você mais utiliza, que você mais, né, você mais usa durante sua vida, tendenciou, da mesma maneira que você malha, você acaba ficando, né, Sim. o músculo ele acaba tonificando, ele acaba tendo algum tipo de alteração, os músculos faciais também. Então eu passei a observar. Aí ele fala a respeito por exemplo, dá um exemplo, a questão do bigode chinês, quem tem Hum, mais evidenciado, mais forte, geralmente são pessoas que tendenciam a ter gostam mais de oratória, gostam mais de interessante, não falar. sabia. É. Interessante. Tem um outro fator também, que é o fator dos olhos, aqui, do pé de galinha. Quando você vê que a pessoa ri, que aparece, Sim. entendeu? O teu aparece também. Então, assim, é pessoas que geralmente que têm um sorriso mais. Sorriso mais. Realmente tá rindo, um sorriso mais sincero, entendeu? Realmente tá rindo porque, né, uma coisa. Não é aquele sorriso forçado. Ou aquele sorriso de coringa, né? Tipo do Donald Trump, né? Aquela coisa maliciosa, É. coisa pesada. E tem várias coisas, cara, que você assim, que pode observar, tipo, as marcas aqui na testa Uhum. também. Aí tem uma marca do general, que é uma marca lateral aqui. É óbvio que, né, não se pode levar o pé da letra tudo. Não, tem aquela Sim. marca. Não, não é isso. Mas tendencia, e ele vai mostrando. Depois eu vou te mandar esse link. Manda sim. As pessoas, assim, que têm esses traços, as pessoas famosas que têm esses. Aí você começa a observar assim e fala, caramba. Aí, a partir desse conhecimento, eu comecei a observar essas pessoas. Aí tem uma garota que eu conheço que ela, assim, ela tem mais forte do lado direito aqui, ela tem uma Uhum. marca um pouco, não é o bigode chinês, mas de um lado aqui tem mais forte, né, uma marquinha. Eu comecei a observar. Aí ela falava algumas palavras e o lábio meio que mexia assim pra, Uhum. né, remetendo a nojo. Falei, aí comecei a observar as falas dela. Aí ela começava a falar muito, falava, não, homem muito assim, aí, o que você sente? Tenho nojo. Aí não sei o que, tenho nojo, tenho nojo. Nojo é uma palavra que está muito presente no vocabulário dela. Então, por ela falar Uhum. nojo, ela já faz aquela expressão, pô, quando você vê alguma coisa que dá nojo, que nojo, entendeu? Tipo, né, puxando a parte do lábio, a Sim. parte geralmente direita, né, do nojo, entendeu? Então, automaticamente, quando ela fala tanto isso durante toda a vida dela que acaba gerando essas marcas de expressão.
Perfeito. É que nem a questão também do soberbo. Geralmente o queixo é um pouco levemente levantado, né? E até a questão do ombro, aquele ombro aquele peito muito estufado demais. A gente tem o exemplo do Donald Trump, aqui no Brasil da Dilma, nos discursos dele, geralmente o queixo geralmente levantado, né? Isso evidencia também. É por isso que a gente vai fazer uma live ou gravar alguma coisa, não é bom botar o celular muito para baixo. Você tentar se aproximar ao máximo que você puder do teu queixo, não, para não passar uma imagem de superioridade para as pessoas. É verdade, até essa questão também do posicionamento da câmera influencia muito. Sim, E, Werneck, falando um pouco agora, rapidamente, a respeito do inconsciente, que Freud fala muito a respeito do sim, perfeito. inconsciente, né? O que a gente pode falar sobre o inconsciente? Freud acreditava, o iceberg de Freud, depois vocês pesquisem no Google a imagem, que nós seríamos 95% inconsciente e só 5% consciente. Muitos movimentos nossos, nossa fala, atitudes nossas, de uma maneira inconsciente. É por isso que o psicólogo ele vai tratar o consciente, aquilo que está diante dele, que ele está vendo. Já o psicanalista, não desfazendo o psicólogo de maneira nenhuma, eu acho ele mais profundo, porque ele vai na raiz, ele vai no inconsciente. Então a gente vai acessar o inconsciente do indivíduo, como eu falei no início, através da anamnésia, que seria uma entrevista com o paciente, através da associação livre de palavras, quando você está trazendo repetindo aquele assunto, é porque aquilo está batendo lá no seu inconsciente, está latejando lá, por isso você está, chama de catarse, está botando para fora, está expurgando para Por fora isso aquilo a tudo. importância de ouvir mais, né? Exatamente, perfeito, exatamente. Então o psicanalista tem que ter os ouvidos treinados. Porque enquanto a linguagem corporal trabalha muito com olhar, com campo visual, a gente psicanalista muita questão do ouvido, do ouvir. O ouvido está treinado, professor. Ele trouxe esse assunto de novo. É que nem, por que você vai se ofender? Tema da minha palestra no Detran. Se alguém te chamar de homoafetivo no trânsito. Eu vou pensar, pera, eu tenho 40 anos, sempre me envolvi com mulheres, então por que eu sou. Se eu fosse, não é nenhum problema. E ser homoafetivo não é sinônimo de depreciação, nada disso. Mas por que eu vou me ofender com isso? Será que lá dentro de mim não tem um desejo homoafetivo, inconsciente, lá latejando lá dentro? É quando alguém me chama, aquele gatilho é acionado? Se alguém dizer no trânsito que a minha mãe exerce atividade sexual remunerada, poxa, minha mãe sempre foi do lar, entendeu? Mas por que eu tô me ofendendo com aquilo? Será que minha mãe não teve vários namorados na minha infância? No meu inconsciente aquilo seria uma espécie de uma prostituição? Não sei. Então por quê? Aí que vai entrar o analista. Tentar acionar lá aquela caixa preta, né? E tentar trazer os dados que estão ali. Aí é um processo muitas vezes doloroso, muitas vezes o analista vai ter que te confrontar, porque muitas vezes você acha que você é uma coisa, mas na terapia você vai ver que é outra completamente diferente, né? E aí que tá a grande questão, né? Às vezes você não. Às vezes você até. A galera até, né, sabe que não é daquela maneira, mas não tem coragem de assumir aquela. Tomar posse daquilo de. Não, realmente eu sou assim, cara. A pessoa que, né, que geralmente é explosiva, a pessoa que. Não, eu realmente sou uma pessoa explosiva. A partir do momento que você identifica que você então você, opa, se eu sei que eu sou, então eu vou evitar determinadas situações para eu poder não chegar nesse nível, correto? Perfeito, correto. Eu acho que a gente seguindo por esse caminho. Perfeito. Werneck, acabou passando muito rápido, cara, como sempre, mas vamos deixar aí um pouco de quero mais pra galera, pra gente estar sempre conversando um pouco mais sobre esses assuntos. Você é uma enciclopédia, né? Que é o cara que Eu que tem vasto agradeço. conhecimento. Eu te agradecer o programa. Sempre muito bom estar com você. Obrigado por ter lembrado do meu nome. Eu só tenho que te agradecer. Muito obrigado. Gratidão. Fala aqui pro pessoal, Werneck, tuas redes sociais, mais uma vez, quem quiser conhecer um pouco Sim. mais sobre, né, esse trabalho que você faz de psicanálise, mente humana, enfim. O Instagram é l.a.werneck ou pelo meu nome, Leandro Antônio Werneck, e tem um canal no YouTube, programa Papo de Liderança. Bacana. Muito Werneck, obrigado. mais uma Eu que vez, agradeço. gratidão, tá? Pessoal, esse foi mais um Estratégia Cast, conteúdo para quem pensa fora da caixa ou quem quer pensar fora da caixa. Vocês sabem, a proposta é sempre trazer aqui um convidado com informações relevantes para todos nós.
Se você já é inscrito no canal, ative o sininho, compartilhe com outras pessoas, com outros amigos também, que de repente seja interessante passar esse conteúdo para eles, sim, valioso conteúdo, beleza? Continue acompanhando a gente aí. Um abraço.